Juízes 6:1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruí-la. Olha que coisa terrível, né? Você já pensou? Você trabalhar, plantar, e na hora boa, que é a hora de colher, você não vai conseguir? Já pensou uma situação dessa? Você chegar na sua empresa, você fala assim, vou trabalhar, vou estar lá todos os dias certinho, vou cumprir meu horário. Quando chega o final do mês, cadê? Você não recebe, porque sempre vem outro e recebe no seu lugar. Que coisa ruim, não é? Você já imaginou passar por essa situação? Você ficaria indignado, né? Você ficaria revoltado. Como é que pode? Eu trabalho, e quando eu chego na hora de receber aquilo que eu tenho por direito, vem um e toma no meu lugar. Qualquer um de nós ficaria chateado. No mínimo, chateado você ficaria. Você não suportaria tamanha situação. E era isso aqui que o povo de Israel estava sofrendo nesses tempos de Gideão. O povo começou com uma situação. Qual foi a situação? Lembra o versículo 1? Coloca o versículo 1 na tela. Olha o que ele falou. Como é que ele começa? Porém, os filhos de Israel fizeram o quê? O que parecia mal aos olhos do Senhor. Toda situação que nós passamos na nossa vida, a gente sempre quem é aquele que planta, colhe, né? Tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas com Deus também. Mas se você está plantando coisas ruins, infelizmente, você vai deixar lugar para o diabo agir na sua vida. Quem esteve aqui semana passada? Teve aqui semana passada? Lembra que eu falei semana passada sobre os muros? Quando você dá lugar para o diabo entrar pelos muros, às vezes sua vida está ali, Deus está protegendo, uma fortaleza impenetrável. Mas se você vai lá e abre uma porta na fortaleza que é Deus, você vai lá e dá lugar na sua vida para o inimigo entrar, ele não vai entrar? Vai, claro que vai. Não vai ter situação que impeça o inimigo de entrar. Porque nós estamos dando lugar para ele entrar. E a mesma coisa aqui que ele fala, olha, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles começaram a fazer coisas que não deveriam, coisas que não poderiam estar fazendo. E eles começaram a andar por um caminho que não devia. Um caminho que não era que Deus tinha dado para eles. Eles começaram a andar nesse caminho. Um caminho errado, um caminho que não era mal aos olhos do Senhor. Não era um caminho bom, era um caminho mau. E às vezes nós estamos assim, nós estamos andando por caminhos que é o caminho mau, não é o caminho do Senhor. Mas nós continuamos andando, achando que nada vai acontecer. Mas você vê que ele fala que o Senhor os deu a mão dos medianitas 7 anos. Então foram 7 anos que o povo de Israel plantou e não colheu. Porque sempre vinha o devorador e tomava tudo que eles plantavam. Tudo que eles ali colocavam o coração para fazer, colocavam ali a mão, eles faziam, mas não colhiam. Era um tempo de fome, um tempo de escassez. Por mais que eles faziam as coisas acontecerem, o inimigo chegava lá
e roubava toda aquela situação. Que coisa terrível. Mas você vê aqui que no versículo, continuando lendo no versículo 6, na verdade, que a gente parou no 5, no versículo 6 ele diz o seguinte: assim Israel o quê? Empobreceu muito pela presença dos medianitas. Não tem situação que faça diferente, né? Se está ali, se está fazendo toda aquela situação e toda vez chega lá o devorador e toma, em qualquer dessas situações, você vai empobrecer mesmo. Se você está no seu trabalho, igual eu falei no início, você está ali trabalhando, na hora de receber, vem outro e recebe no seu lugar, as contas vão acumular, não vão? As situações, o cartão vai virar, não vai pagar, vai criar juros, vai começar o quê? A faltar. Você não vai ter como começar a pagar suas contas, vai cada vez entrando em dívidas maiores. E isso que o devorador vem fazendo. Mas o que diz aqui, no versículo 6, continuando. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas. Então o povo entendeu e compreendeu que eles precisavam de quem? De Deus, não é isso? Se você hoje entende e compreende que você precisa de Deus, hoje Ele vai estar aqui para te dar uma resposta. Hoje Ele vai estar aqui hoje para te dar uma solução para o seu problema, uma solução para o seu caso. Aquilo que você tanto precisa, Deus vai te dar hoje, porque esse povo estava sofrendo. Esse povo estava desse jeito, passando situações que nenhum de nós talvez suportaria. Naquela época era comum ter essas guerras de nações dominando nações, reino dominando reinos. Assim era a vida antigamente. Hoje em dia quase não tem isso mais. A última que ainda fazia um pouco disso ainda era a Inglaterra, mas quando a rainha assumiu, ela deixou muitos países aí, províncias, para eles mesmos tomarem conta de si. Hoje são poucas coisas que países tomam conta de outros. Mas nessa época era muito. E nesse caso que era pior, porque era rival, então eles queriam suprimento para eles. Então toda guerra que tinha ali, quando eles viam que Israel ia fazer a colheita, ia ter a parte boa, eles chegavam lá e falavam: chegou a hora. É hora de nós tomarmos o que eles plantaram. É hora de nós chegarmos lá e pegarmos tudo aquilo que nós queremos para podermos nós sobrevivermos. E eles deixam eles lá a míngua. É o que acontecia. E às vezes é o que está acontecendo com a gente. Porque nós estamos plantando, nós estamos fazendo. Mas chega o devorador e toma toda a situação. Nós estamos vivendo a vida cada vez pior. As situações que nos cercam, as situações que nos dominam, têm tirado nossas forças, têm nos empobrecido. Não só financeiramente, mas também espiritualmente. Uma pessoa sem vontade, ela vai conseguir orar? Ela não está com vontade zero. Às vezes ela está ali, cheia de problema na cabeça, ela não sabe mais o que fazer, os problemas vêm, ela não quer orar, ela não quer fazer nada, ela quer só entrar no modo depressivo e ficar ali o tempo que ela quiser deitada, o tempo que ela quiser ali pensando, só nos seus fracassos. A pessoa perde o ânimo, perde a vontade de fazer as coisas. Por quê? Tem empobrecido, o diabo tem tomado as suas forças, o diabo tem tomado o nosso ânimo, a nossa alegria, tem tomado a nossa paz. E nós temos nos perguntado por quê? Mas o que nós temos que fazer? É clamar a Deus. O povo pedia uma situação, eles pediram aqui uma resposta de Deus, porque eles cansaram de sofrer, cansaram de passar por aquela situação, por aquele problema. Nós temos cansado já? Nós já temos clamado a esse Deus? Nós já temos feito isso, essa situação? Porque nós aceitamos às vezes as coisas de uma tal maneira que nem parece que nós estamos com Deus na nossa vida. Nós temos indo de mal a pior. Nós temos passado situações que está cada vez mais fundo. Nós já não olhamos para cima, nós não vemos mais a luz de Deus. Nós somente olhamos e vemos a nossa vida, a nossa vida, como medida que ela está, as trevas tomando conta cada vez mais. É problema atrás de problema, situação atrás de situação. Você chega em casa, é um problema novo.
Você não quer nem ir para casa, porque todo dia é um problema. Mas se nós temos um Deus a qual clamamos, no versículo 8 ele diz o seguinte: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão dos que quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Deus às vezes está respondendo a nossa oração, mas nós não estamos dando ouvido, nós não estamos percebendo. Por quê? Porque estamos fechados. Nós estamos tão, como diz o outro, tem aquele ditado que diz, tão bitolados, tão concentrados, tão guiados, tão fixados naquele caminho que nós estamos vivendo, que nós esquecemos de viver no caminho de Deus. Nós paramos de ouvir o Senhor, nós paramos de deixar Deus nos guiar, e nós começamos a andar por caminhos tortuosos. Se Deus é um Deus de paz, se Deus é um Deus de bênção, se Deus é um Deus que todos aqui, eu tenho certeza que estão aqui, acreditam em Deus, tem Deus como uma coisa boa, porque tem gente que não acredita em Deus, que não acredita nas coisas que Deus pode dar, não acredita nas bênçãos de Deus, ela não acredita em nada. Mas eu tenho certeza que você que está aqui hoje acredita que Deus pode te abençoar, não acredita? Amém ou não amém? Acredita, né? Acredita que Deus pode fazer muito mais por você, não acredita? Mas por que não está fazendo então? Por que às vezes Deus não está fazendo nada na nossa vida? Parece que a resposta de Deus nunca vem. Parece que as coisas de Deus nunca vêm. Nós pedimos, mas não vem. O caminho parece complicado. O caminho parece difícil. As coisas parecem cada vez piores. Se nós estamos andando no caminho de Deus, andando fazendo as coisas à vontade do nosso Pai, o nosso Pai Celestial, não tem como as coisas de Deus darem errado em nossa vida. Não tem como nossos caminhos andarem tortuosos. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então não importava o caminho que nós estaremos passando, Ele estaria conosco, com a gente. Ele sempre estaria, não importa se é problema, se é desafio, Deus está com a gente. Mas se nós nem estamos ouvindo mais a voz de Deus, que caminho é esse que nós estamos andando? Nós já ficamos surdos, nós já ficamos sem entender e compreender a voz de Deus, porque nós estamos tão distante, que nós nem ouvimos mais a voz de Deus. Ele pode falar, mas nós não estamos entendendo. É como se tivesse lá na porta, lá fora, lá no nosso estacionamento, falando comigo, mas eu estou aqui. Mas ela está falando alguma coisa lá. Eu sei que ela está falando, mas eu vou conseguir entender? Não tem como. É longe, a distância está longe demais. É assim que nós estamos às vezes de Deus. Nós sabemos de Deus, acreditamos em Deus, nós sabemos que Deus tem coisas boas para nós, mas nós estamos distante dEle. Nós estamos distante daquilo que Deus pode nos dar. Nós estamos distante de ouvir a voz de Deus. Eu sempre uso um exemplo aqui. Você lembra do profeta Samuel? Era pequeno, um moço ainda. Deus fala a Samuel, ele vai atrás de Eli. Deus fala de novo, Samuel, ele vai atrás de Eli de novo. Até que ele fala com ele, olha, é Deus que está falando com você. Diga, eis-me aqui. Samuel sabia que era Deus? Não, Samuel pensou que era Eli. Por quê? Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus daquele jeito. E às vezes nós estamos assim, porque Samuel não tinha um relacionamento com Deus ainda. Samuel era apenas um moço, como diz as Escrituras. Ele não tinha aquele envolvimento com Deus ainda. Mas você pode ver que depois dali, Deus revelou coisas para Samuel, que Samuel até o final da morte dele, Samuel foi um dos grandes profetas de Israel. Por quê? Ele sempre ouviu a voz de Deus.
Depois daquele momento, ele nunca mais andou por caminhos tortuosos, ficou longe de Deus. Ele aprendeu que a melhor situação para ele era estar perto, ouvindo a voz de Deus. Se nós queremos uma resposta de alguém, uma resposta de Deus, nós temos que estar perto, não é isso? Se eu quero falar com você, falar, olha, que dia você vai vir na igreja? E eu saio de perto de você, você vai poder até responder, mas eu vou entender? Eu não vou ouvir. Vou perguntar para você e vou sair. Às vezes nós estamos assim na casa de Deus. Nós estamos aqui no domingo, nós viemos aqui hoje para adorar a Deus, para ter uma resposta de Deus. Nós vamos orar e Deus vai responder, amém? Eu tenho certeza que vai responder hoje. Mas talvez você chegue aqui no domingo e é mil maravilhas. Mas quando você vai na segunda, você começa a andar por outro caminho. Quando você chega na terça, nós estamos andando por outro caminho. Quarta, outro caminho. Mas nós estamos querendo ouvir a resposta de Deus, não é assim? Nós não estamos querendo? Nós estamos querendo ouvir. Mas nós estamos andando por caminhos que não deveria. Deus está respondendo? Às vezes até está. Mas nós estamos ouvindo? Não. Nem compreendendo a voz de Deus, porque nós estamos decidindo andar por caminhos que não é de Deus. Isso é terrível para a nossa vida. Você viu aqui que o povo de Israel sofreu, e diz aqui que o próprio Senhor entregou eles 7 anos nas mãos dos medianitas, na mão do povo que destruía tudo, do povo que chegava lá e tirava tudo, não deixava nada. A gente até brinca, né, de vez em quando é almoço de crente, né? No almoço de crente, chega lá, você chega no local, não tem mais nada, e fala assim, vixe, os amalequitas passaram aqui, ó. Porque os amalequitas não deixavam nada. É assim que a gente fala, né? Quando chega num lugar e acabou a comida, os amalequitas passou, os medianitas. Por quê? Eles tiravam tudo, eles acabavam com tudo, eles não deixavam nada. Era um povo que, onde chegavam, acabava com tudo, destruíam tudo. Era um povo conhecido por isso. E por quê? Você fala assim, mas Deus deixou eles passar por isso? Lembra que eles estavam andando no caminho de Deus? Eles não estavam mais. Fizeram o que era mal, quem? Aos olhos do Senhor. Então foi Deus que o deixou? Não. Foi ele que escolheu um caminho. Deus sempre deixou o livre-arbítrio para você, de uma maneira muito especial. Se você quiser o bem, ande no caminho bom. Se você quiser o mal, você vai andar pelo caminho mal. É sempre uma escolha nossa. Há sempre 2 caminhos para você escolher. A escolha é sempre nossa. O que vai definir o nosso futuro é os nossos caminhos. É aquilo que nós estamos escolhendo para andar. É aquilo que nós escolhemos para fazer. Se nós queremos tanto a resposta de Deus, tanto um pedido para Deus, queremos tanto ouvir a voz de Deus, nós temos que escolher andar perto de Deus, ter um relacionamento com Deus. Como é que Deus te responde? Pela palavra dele, não é assim? Quantas vezes você talvez não chegou aqui e uma palavra que foi proferida aqui nesse altar te respondeu uma situação da sua vida? E como é que você fala com Deus? Né, na oração? Você ora a Deus e Ele te responde na palavra dEle. A palavra de Deus é viva e é eficaz e te livra de todo mal. Então, como é que você vai falar com Deus, que é a oração, e ter resposta de Deus na palavra, se nós não temos um relacionamento com Deus? Nós vamos conseguir isso? Nós não vamos, né? Você vê aqui, quem Deus mandou falar aqui com o povo? Você lembra quem ele enviou aqui? No versículo 8 ele diz, enviou o Senhor o quê? Um profeta. Por quê? Por que um profeta? Porque era aquele que estava ouvindo a voz de Deus, porque o povo já estava andando pelos caminhos que eles queriam. O povo já não adiantava falar, porque já não ouviam. Então Deus mandou o quê? Um profeta. Será que se nós estamos ouvindo a voz de Deus? O véu foi rasgado.
Quando Jesus morreu naquela cruz por nós, o véu foi rasgado. Ele fala com todos nós. Com todos Ele pode falar. Como também todos nós podemos orar a Ele. Nós estamos orando. Nós temos pedido. Nós temos clamado. Você vê que mesmo o povo andando por caminhos que eles queriam, os medianitas 7 anos explorando eles, o povo fez o quê? O povo clamou, Deus não ouviu? Tanto ouviu que Deus respondeu e mandou o profeta dele falar, vai lá e responde. E Deus escuta a sua oração. Mas nós temos que ter um relacionamento com Ele. Andar conforme a palavra dEle, andar no caminho dEle. Porque aí nós seremos abençoados. Quer ver uma situação? Lucas capítulo 18. Abra aí na sua Bíblia, Lucas 18. Abra aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 18. Versículo 2. Lucas capítulo 18, versículo 2. Já acharam? Já? Já está na tela? O pastor Tony está rápido também, né? Diz o seguinte: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Olha que parábola muito boa de Jesus falando aqui, né? Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes essa parábola do juiz iníquo. Porque você vê assim, você pensa assim, aquela viúva ficou ali no pé do juiz, né? Ela ficou ali, todavia, diante do juiz ali pedindo. Mas você vê que Jesus fala aqui, olha, imagina um juiz, que ele ainda fala que um juiz que não era nem reto, nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Então esse juiz era uma boa pessoa? Não era, né? Se ele não temia homem algum, não respeitava ninguém, boa pessoa não era. Mas você vê que Jesus fala aqui, olha, se esse homem já se irritou e já falou assim, não, vou ter que responder essa mulher aqui, tem que resolver a causa dela. Imagina o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, que nos ama, que está sempre conosco a nosso favor. Como é que Ele não poderia não responder? Agora você imagina, por que Deus não nos responde? Você vê aqui que Ele fala aqui, eu fiz questão de ler do versículo 2 em diante, porque eu queria ler o 1 agora. No versículo 1 ele fala assim, ó, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É o confiar em Deus, orar a Deus, ter um relacionamento com Deus e não desfalecer. É andar nos caminhos de Deus, mesmo que pareça difícil, complicado, é você estar ali o quê? Firme, não saindo do caminho. Por mais que você esteja ali pedindo, fala assim, eu preciso de uma resposta, Deus, me ajuda, me dê uma resposta hoje. Mas você vê que ele fala, jamais desfaleça, mesmo que seja o quê? Lembra que ele fala aqui, ó?
Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que o quê? Tardio para com eles. Ele ainda fala no final ainda, no versículo 8, no final do versículo 8, parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você está com fé no seu coração que Deus vai te responder? Você está acreditando mesmo que Deus é esse Deus que responde às suas orações? Você tem clamado a Deus, pedido a Ele com fé, com ousadia, que Deus vai te responder? Você está crendo nisso? Você veio aqui hoje procurando uma resposta, mas você veio com certeza que fala assim, hoje Deus vai me responder? Você veio pensando assim? Porque se nós estamos apenas chegando aqui pedindo, e outro dia, amanhã, nós já desfalecemos, aonde está a nossa fé em Deus? Porque meu próprio Jesus fala, versículo 1, nunca desfalecer, orar sempre, ser perseverante. Nós temos que perseverar em acreditar em Deus, perseverar em confiar em Deus, perseverar em se entregar totalmente a Deus, porque aí a nossa vida será boa, aí nós teremos o favor de Deus na nossa vida, aí nós andaremos pelos caminhos bons, aonde Deus está, e não pelos caminhos que nós estamos querendo tanto andar, que é os caminhos da adversidade. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, que é melhor do que o juiz. Você viu aqui ele falando, é melhor que o juiz iníquo, é melhor. Esse é o nosso Deus, porque Ele nos ama, Ele quer nos responder, Ele quer nos dar, mas nós temos que o quê? Ter fé e acreditar e perseverar em orar, em estar com Ele. Por mais que as dificuldades possam vir, por mais que os desafios possam vir, é nós estarmos juntos, firmes. Não andar por caminhos que nós achamos que é certo. Às vezes nosso achismo nos corrompe, não é assim? O achar que é correto, o achar que é certo. Mas nós temos um manual. O que é o nosso manual? É a palavra de Deus, né? É a Bíblia. A Bíblia é o manual de todo cristão. Se você está com dúvida de alguma coisa, Deus pode te responder através da palavra dele. Se você quer uma resposta de Deus, hoje você terá uma resposta. Porque Deus vai te entregar a resposta hoje, já está te entregando. Se você tem orado a Deus, pedido a Ele, a resposta vai vir. Se você não tem feito isso, a partir de hoje, já comece a orar, porque a resposta virá. A resposta que você precisa, a resposta de paz para a sua vida. Por que o pastor Carlos colocou a resposta de paz, você sabe? Porque a resposta de paz, ela engloba tudo também. Por quê? Sem paz na sua vida, você consegue ser feliz? Sem paz não tem como, né? Você pode ter muito dinheiro, mas se tiver problema na sua vida conjugal, você não tem paz. Então não adianta de nada. Ou então você pode estar muito bem na sua vida familiar, mas está faltando dinheiro, está passando dificuldade, as coisas quase não estão sobrando. Você está feliz? Você não está tendo paz, porque dia após dia você está ali forçando a coisa, sendo que Deus tem muito para te dar. Deus, o nosso Deus, é o dono do ouro e da prata. Ele ainda mais deixa faltar aos seus filhos. Então, você está precisando também de uma resposta de paz? Aonde você está precisando de uma resposta? Aonde você quer que Deus solucione o seu problema? Aonde você precisa de uma solução? Aonde está precisando de um mover de Deus? Fale com Deus hoje. Peça a Ele hoje. Ele vai te responder. Mas você tem que crer e acreditar. Além de Tiago, capítulo 5, abre aí para a gente finalizar hoje. Nossa mensagem de hoje, nós já vamos orar. Tiago 5. Tiago capítulo 5, para a gente encerrar a nossa mensagem de hoje.
Já acharam? Está na tela? Tiago 5,15. E é o quê? Leia aí todo mundo. E a oração da fé salvará quem? E o Senhor o quê? Levantará, e se houver cometido pecados. Qual é a oração que cura? O que Jesus perguntou? Lembra? Lucas 18. Achará o quê? Fé no Filho do Homem. O Filho do Homem achará fé na terra. Será que nós estamos orando a Deus com fé? Será que nós temos que acreditar que Deus pode nos salvar, Deus pode nos libertar? Até a nossa oração, para ter uma resposta de Deus, nós precisamos orar com o quê? Com fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando você orar, ore com fé, determinando, fala, Senhor, eu preciso de uma resposta e é hoje. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de algo sobrenatural na minha vida. Às vezes está precisando de uma coisa que você olha assim e fala assim, nossa, mas aqui, olha, é uma coisa difícil, essa coisa aqui é uma sobrenatural para acontecer. Nosso Deus é um Deus também poderoso, um Deus sobrenatural, faz coisas sobrenaturais, faz milagres, opera maravilhas. Esse é o nosso Deus. É coisas grandes, não são coisas pequenas. Mas Ele tem achado fé em você? Será que Ele tem achado? Será que você tem confiado em Deus suficientemente para isso? Se você não confia em Deus, fique em pé hoje, que você vai orar e Deus vai te responder. Porque a sua confiança tem que estar em Deus. Amém? Vamos orar a Deus hoje? Fique em pé, que Deus vai falar com você hoje, Deus vai te responder. Se você precisa de uma resposta de Deus na hora da sua vida, de um milagre de Deus, hoje é o dia de você orar e Deus responder o seu milagre. Aquele homem gritava, filho de Davi tem o quê? Tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo, foi ter com ele, respondeu e o curou. Jesus também pode curar você hoje, pode te responder hoje. Basta você fazer igual o povo de Israel fez, clamar ao Senhor. Tem que clamar e ter fé que Deus vai responder. Se aquele homem não tivesse fé, ele nem teria clamado a Deus. Eles nem teriam pedido a Deus por uma intervenção. Bobear, ele teria morrido doente, daquele jeito, cego. Mas ele gritava, ele clamava ao Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peça para Deus hoje ter misericórdia de você. Nós vamos orar. Deus está pronto para ouvir o seu clamor. Talvez tenha ter ficado igual o povo de Israel com os amalequitas, 7 anos, muito tempo sofrendo. Muito tempo passando por situações que não deveria. Mas Deus quer te dar uma liberdade hoje que você nunca teve. Deus quer te dar algo hoje que você nunca esteve nessa situação. E Deus quer te dar hoje uma bênção. Deus, e não só material que eu falo, mas também uma bênção de paz. Paz na sua vida. Que muita gente não precisa nem de bens materiais, não, precisa de paz. Porque se tiver paz, ele vai conseguir ter os bens materiais. Mas Deus quer te dar paz na sua vida. Quer te dar paz no seu espírito, paz na sua alma. Quer dar paz na sua família. Mas clame a Deus acreditando. Porque se Ele está aqui hoje, como dizem em Lucas 18, eu estou achando fé em alguém? Eu estou achando fé na terra? Se eu olhar para você hoje, Ele vai olhar para dentro de você e falar assim, nossa, o João ali, a Maria, o José, a Maria está orando com fé. Será que se Deus olhar para você hoje, Ele vai estar vendo que está orando com fé mesmo? Então peça a Deus hoje. Acredite, Deus pode fazer por você muito mais do que você pensa, do que você imagina. Ele é um Deus poderoso, um Deus grandioso. E Ele quer te dar hoje uma resposta. Amém?